Eu acho tudo isso, esse conceito muito curioso. O conceito de Deus tudo sabe, Deus tudo pode, né? Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Então, você não precisa pedir pra Deus, ele já sabe o que você quer. E nem adianta pedir, porque ele já sabe o que vai acontecer. Pra que você pede? Bom, se Deus já sabe de tudo, Deus também sabe como é que as pessoas vão agir e vão reagir ao longo da vida e ao longo da história. E a Bíblia nos mostra que Deus ele escreve a história e determina as coisas que vão acontecer, levando em conta as decisões e atitudes que as pessoas vão tomar. Um exemplo disso é o rei Davi, por exemplo. Veja só, o rei Davi, no Salmo 139, ele diz assim, que todos os meus dias já iam sendo escritos, enquanto eu era formado no ventre da minha mãe. Todos os meus dias já estavam sendo escritos e determinados. Davi acreditava que antes dele nascer, Deus já tinha uma história determinada e escrita para ele. Então, se Davi foi rei de Israel, isso já estava determinado por Deus antes dele nascer. Deus já havia determinado que Davi seria rei de Israel antes de Davi nascer. Mas o que a história nos mostra é que o primeiro rei de Israel não foi Davi, foi Saul. Só que Saul desobedeceu a Deus. E quando Saul desobedece a Deus, o profeta vai até ele e diz assim: se você tivesse obedecido hoje, Deus teria hoje firmado o seu reino para sempre sobre Israel. Mas agora que você desobedeceu, Deus já buscou um homem segundo o seu coração, um outro homem para tomar o seu lugar. Veja, Davi está dizendo que Deus determinou, antes de ele nascer, que ele seria rei de Israel. Mas a história nos mostra que Davi se torna rei de Israel porque Saul desobedeceu. Deus escreveu a história de Davi como rei, levando em conta as atitudes erradas, os pecados e a desobediência de Saul. Então, embora Deus escreva a história e já saiba tudo o que vai acontecer e determine as coisas que vão acontecer, isso não faz de nós meros atores, meros personagens, não faz de nós meros espectadores que ficam vendo a vida passar. Nós somos os agentes dessa história, nós somos os provocadores de muitas e muitas coisas que acontecem nessa história. E Deus leva em conta as nossas decisões ao escrever e determinar aquilo que vai acontecer. A mesma coisa acontece com a oração. Por que eu vou orar se Deus já sabe de tudo e já determinou tudo o que vai acontecer? Ora, mas e se Deus determinou que vai me curar, por que eu orei? Se Deus determinou que vai agir na minha história, porque Ele sabia que eu ia orar e que a igreja ia orar ou que a minha família ia orar? E se Deus determinou que ia agir em tal área da minha vida, porque Ele sabia que eu ia buscá-lo com todas as minhas forças e que eu ia tomar uma atitude, que eu ia me jogar aos pés dele, que eu ia mudar de vida? Deus, ele planeja as coisas sabendo como é que nós vamos agir. E por isso a oração é tão importante. Ela não é inútil, não é uma bobagem, não é algo que nós não devemos fazer. Porque Deus já decidiu o que vai fazer conosco, mas ele decidiu de que forma e através de que vai fazer isso. E quem sabe se isso é através da oração? Quem sabe se é através da intercessão? Quem sabe se isso é através de uma mudança de atitude que nós vamos ter? Nós não somos meros espectadores da história, nós somos os agentes dessa história. As nossas atitudes e as nossas decisões importam, mesmo Deus já sabendo de tudo. Por isso, ore, peça a Deus, porque você não sabe quais são os meios que Ele vai usar e que Ele decidiu usar para agir na nossa vida, para agir na nossa história. Que Deus abençoe a todos, não deixe de orar. Que Deus abençoe o Porchat também, mesmo achando essas coisas totalmente erradas, essas bobagens, que Deus possa alcançar ele e a vida dele, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.